Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui, pessoal, com comentários do Auriverde, pessoal, o canal do Auriverde na plataforma do YouTube, já deixando os créditos aí ao canal do Auriverde com Pitoli e companhia aí comentando tudo que é a notícia agora na política. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixem o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Agora bora para o conteúdo. O ex-corregedor da Justiça Eleitoral, Raul Araújo, arquivou, no seu último dia de mandato no Tribunal Superior Eleitoral, uma ação movida pela chapa do presidente Lula contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação acusava a emissora Jovem Pan de favorecer a candidatura à reeleição de Bolsonaro. Raul Araújo, que ocupava a vaga destinada aos ministros do Superior Tribunal de Justiça, participou na última sexta-feira de sua última sessão no TSE. No sábado, extinguiu a ação que tramitava desde 2022. Outras 7 ações contra Bolsonaro permanecem em andamento no TSE. A ministra Isabel Galotti, também do STJ, vai relatar esses processos. Ela assumirá como nova corregedora. A Justiça condenou e declarou Bolsonaro inelegível em outros 2 processos. Bom, ao arquivar essa ação, o ministro Araújo afirmou que não houve provas de que a Jovem Pan tenha cometido abuso de poder econômico, político ou uso indevido dos meios de comunicação de forma a comprometer a igualdade de oportunidades entre os candidatos no pleito eleitoral. O magistrado também destacou que não foi comprovada a distribuição ilícita de verbas publicitárias usada como evidência de abuso de poder econômico, nem a existência de um esquema para influenciar o pleito. Léo. Olavo Pelegrina Júnior. É complexo falar da Jovem Pan, né? Mas quando Jovem Pan era Jovem Pan, não cometeu nenhuma ilicitude. Era um veículo com uma identidade, com uma linha editorial, e manteve essa linha editorial, com competência, né? Até que pressionada, mudou sua linha editorial, retirou as pessoas que falavam, muitos que falavam a verdade daquele grupo, se submeteu um pouco para não ser intolerante, né? Se submeteu um pouco aos ditames do governo federal e, ao meu ver, colhe os frutos dessa pequena subserviência, desse abaixar a cabeça para o sistema, de não ser mais tão corajosa como era em tempos anteriores. Quero ouvi-lo também na programação da Auriverde. Bom, uma das grandes diferenças, Leonardo e ouvintes, que a gente tem nos Estados Unidos para o Brasil é que aqui tende a se dizer que a imprensa tem que ser neutra. Nos Estados Unidos isso não acontece. Lá é muito claro que a imprensa defende. Ontem, por exemplo, nós tivemos o debate lá na ABC News, que claramente é uma Globo de lá, né? É uma empresa que trabalha pró-esquerda, pró-establishment. Então, esse dogma lá nos Estados Unidos não existe mais. A gente tem isso muito claro, de uma forma bem transparente e tranquila. Os americanos encaram isso de uma forma muito tranquila. Aqui no Brasil, a gente tem muitos meios de comunicação que tentam se travestir de algo que não são. Cito aqui a Rede Globo, que sabidamente, claramente, tem inclusive um jornal que ninguém assiste pelos números de Ibope, mas é o seu braço aí de informação, entre aspas, que é a Globo News, onde 99% dos analistas são extrema esquerda, né? Eles dão um entendimento do mundo que não faz o menor sentido. Isso não tem problema nenhum. Essa ação contra a Jovem Pan, ela foi parte de algo montado para que a própria empresa, a própria emissora, caminhasse para o establishment, caminhasse para a esquerda sob pena de ser desabilitada no Brasil. Vamos incluir nessa conversa também, né, nessa discussão, Silvio Navarro, afinal de contas, falando de Alexandre de Moraes e também dos seus desmandos, né, tudo o que nós tratamos
torna-se preocupante. Até porque nós vimos nas ruas do Brasil, né, lá na Avenida Paulista, então pessoas de tudo quanto é canto do país foram até São Paulo justamente para pedir que o Alexandre de Moraes deixasse a sua cadeira, o seu império, né, o seu trono. E é claro que o Brasil ele está acordando diante disso. Eu quero ouvi-lo também sobre essa questão, né, afinal de contas, Silvio Navarro, é preocupante quando nós tratamos de Alexandre de Moraes, até porque nós estamos a cada dia pisando em ovos, né, para não ferir e não magoar Alexandre de Moraes, porque senão ele toma ações contra nós, como tomou contra tantas pessoas do dia 8 de janeiro, mas já dá para ver que o Brasil está acordando diante deste fato, né, Silvio? Eu acho, Léo, que, como dizia agora há pouco, o ministro Alexandre de Moraes, ele foi longe demais, ele extrapolou, ele cometeu arbitrariedades e ilegalidades que o jornal Folha de São Paulo, por exemplo, chamou de rito, né? Usou a expressão rito, fora do rito. Mas ele comandava um gabinete que tem inquéritos tentaculares, sigilosos, sabe-se lá quantos, talvez mais de uma dezena, que tem um deles, matriz, o 4781, fez aniversário de 5 anos até pouco tempo atrás, e ao mesmo tempo presidia o Tribunal Superior Eleitoral com uma espécie de um bunker, uma equipe para perseguir pessoas, perfis, influenciadores, jornalistas, veículos de comunicação, políticos, do espectro da direita. Isso estava muito claro. E a demonstração foram aquelas conversas reveladas pela Folha de São Paulo. Ele aparece naqueles diálogos dando ordens. Aparecem expressões como use a sua criatividade em relação, por exemplo, à Revista Oeste. Encontre alguma coisa. E aí o perito Tagliaferro, né, ele responde, olha, não achei nada. Achei só conteúdo jornalístico. Use a sua criatividade. Ali está desenhada, vamos usar essa expressão, está desenhada a ilegalidade. Esses inquéritos, por exemplo, o próprio inquérito matriz, cujo nascedouro já é ilegal, não poderia ter começado da forma como começou, de ofício, quando o Dias Toffoli entrega esse inquérito para o Alexandre de Moraes, da forma como ocorreu, ele transcorre à margem da própria Procuradoria-Geral da República, que não é chamada à baila, os advogados não têm acesso, enfim, tudo é ilegal. Quando esses diálogos surgem, a primeira coisa que deveria acontecer esses inquéritos devem ser encerrados imediatamente. Ou, no mínimo, o ministro Alexandre de Moraes deve se afastar deles, já que desempenha funções de vítima, investigador, delegado, acusador. Ele usa, né, uma função que é prerrogativa do Ministério Público, a função acusatória. Ele manda prender, ele julga lá na ponta, porque ele condena. Então, ou seja, ele deve se afastar de tudo isso. Mas a gente esbarra hoje em duas figuras centrais. Em Brasília, ambas em Brasília. No Congresso Nacional, na figura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que segue letárgico diante de tudo isso. Mesmo com a pressão dos senadores, com a pressão de 153, 154 deputados, e a outra figura de Luiz Roberto Barroso, que se recusa a levar essas situações todas que estão escancaradas e que as ruas demonstraram estar, vou usar até, perdoe o meu francês, de saco cheio, porque o Brasil quer a liberdade constitucional restabelecida, ele não leva isso a plenário. Ele não permite que cada um dos ministros do Supremo coloque a sua cara diante da sociedade e diga o que pensa. Doutor Olavo, tem mais uma pergunta para o Marcon, é isso? E inequívoco do ministro Alexandre de Moraes, autoritário, com medidas arbitrárias já confirmadas. Ele nunca negou o teor daquelas conversas reveladas pelo jornal Folha de São Paulo, pelos jornalistas Glenn Greenwald e Fábio Serapião. Não negou. Inclusive aparece, nós comentamos aqui na Auriverde, a figura do ministro Alexandre de Moraes, a digital dele, né, dando ordens naquele grupo que misturava o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal, cortes independentes. Então, é uma figura autoritária que precisa de um freio, ele precisa parar em algum momento, porque já extrapolou qualquer limite
dentro de uma Constituição, dentro de uma democracia constitucional que prevê a liberdade. É preciso colocar freios. Na história, a Constituição existe para frear autoritarismo, para frear absolutistas. Se quiser recuar aqui na história, Pitoli, podemos ir à mãe de todas as cartas, né? A Carta Magna de 1215, né? Na Inglaterra britânica. Vamos lá, vamos a João Sem Terra, que teve de ele era irascível, ele era absolutamente um tirano, uma figura bem conhecida em 2024 no Brasil. E ele foi forçado a assinar uma carta que reconhecia, inclusive, um comitê de barões para reformar a decisão real, inclusive com o uso da força, para frear o autoritarismo. Então, a Magna Carta Libertatum, né, em latim, dizia isso. E o João Sem Terra foi obrigado a assiná-la. Ele que sucedeu Ricardo Coração de Leão, né, que morreu na Terceira Cruzada. Como é bom, né? A gente vai aprendendo. Silvio, obrigado. Olavo, acho que era importante essa discussão, porque a gente está falando de anistia, e acho que o momento é esse, né? Mostrar a importância de todos nós nessa discussão. Somos brasileiros, estamos assistindo e não pode ser de uma maneira passiva tudo o que acontece conosco hoje. Bom, já mais informação na voz de João Victor Teófilo. Sentimento, né? Porque é um sentimento que tomou conta do brasileiro de não aceitação mais do que estão fazendo, dessa imposição de Alexandre de Moraes sobre os brasileiros e principalmente sobre as pessoas que no dia 8 de janeiro foram presas, muitas injustamente, que estavam somente passando por ali. Uber, vendedor de cachorro-quente, vendedor de algodão doce, a irmãzinha com a Bíblia na mão, uma garrafa d'água, né, sofrendo por um crime de golpe de Estado, como a garrafa d'água. É algo assim inaceitável. Eu gostaria de ouvi-la, Liliane. É lamentável que a gente tenha que clamar por justiça, porque na figura de um ministro da Suprema Corte que a gente quer tanto respeitar, não é? A gente quer respeitar de fato, porque a gente precisa das instituições funcionando adequadamente. Mas o que nós vimos e o que a gente tem sentido de verdade, e aí quando atinge só a uma camada da sociedade que pensa diferente da outra, do governo inclusive atual, se vê, e para qualquer legalista, para qualquer jurista, está tudo errado, mas que não ousa falar, não ousa debater e fica passando o pano, inclusive com uma imprensa que fica a todo momento repetindo que foi o golpe, tentativa de golpe, que o 8 de janeiro foi golpe. Então, o que dizer dos muitos que, por aqui por São Paulo mesmo, tiveram depredações de patrimônio público, por aqui, recentemente, com uma discussão que aconteceu sobre as escolas cívico-militares, entraram na Assembleia Legislativa, quebraram tudo. O que dizer, não é? Mesmo de gente que está concorrendo ao executivo da maior cidade da América Latina, que é sabido, sim, que no seu histórico tem vandalismo, tem maneira de manifesto de depredação e de invasão. Vão fingir, vão tratar a gente como nós tivéssemos amnésia. O povo acordou, o povo sabe muito bem do que se trata. E mais ainda, existe, eu que sou e você da área de comunicação, é necessário a gente afirmar isso aqui. Eles ficam repetidamente incutindo na cabeça e eles reproduzindo essa ideia de golpe. Porque de golpe mesmo, o que nós estamos vendo é um outro poder, né, assumidamente criando situações. Olha, meus queridos ouvintes, eu preciso dizer uma coisa, não há um dia sequer, um momento sequer, que eu não pense naquelas pessoinhas que estão presas lá injustamente. Você imagina você passar uma noite na cadeia, eles já estão há quanto tempo lá, de um inquérito que é infindável. Quer dizer, um golpe, ou melhor, a justiça do nosso país não pode ser líquida, nem seletiva. Então, de fato, o que nós vemos e que é merecido aí que o povo vá à rua como nós somos, que a gente clame por justiça. Agora, na figura do seu Alexandre de Moraes, eu vou chocar todos vocês aqui. Vou chocar. Ele está certo. Todo mundo sabe quem ele é, todo mundo sabe o que ele faz, todo mundo sabe o que ele é capaz, mas ninguém enfrenta ele por quê? Por que não enfrenta o Alexandre de Moraes? Ele não se
se esconde do que ele é. Agora, cadê os senadores? Existe uma petição lá, né, do impeachment, por impeachment dele, porque isso é lei, está também ali proposto na nossa Constituição. Por que eles não aderem? O que acontece? Olha, eu vou te dizer uma coisa que eu falei nas minhas redes sociais e vou repetir aqui. É muito importante que estejamos juntos e que a gente demonstre força na Paulista, né? Que a gente possa gritar, que a gente faça ecoar para além das nossas fronteiras no nosso país, mas, para mim, já basta. Nós temos que entender que isso é assunto, sim, do Senado. E disse, e repito aqui, que a nossa obrigação é estar lá agora, na porta do Senado. Nós temos que colocar carro de som, é na porta do Senado. Nós temos que brigar, é na porta do Parlamento, que é lá o lugar de falar, de discutir, como fez ontem essa Comissão de Constituição e Justiça, chamando a atenção para os desmandos e para as injustiças com essas pessoas que, para além de patriotas, elas, como eu e você, temos o direito de protestar quando a gente não concorda com algum assunto. Hoje a gente já vive uma ditadura e ninguém contou para nós. Então, o sentimento é de ditadura. O sentimento do brasileiro hoje é de ditadura vindo de um poder que está acuando, e a que preço a gente desconfia, mas não podemos afirmar, acuando e inibindo ações daqueles que nós colocamos lá para nos representar como senadores e deputados. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Brasil concentra 76% dos incêndios na América do Sul, aponta INPE. Dados do INPE dimensionam a escalada do fogo, com todo o país superando a marca de 5,1 mil focos. Nas últimas 24 horas, desde a segunda-feira, o Brasil registrou 5.132 focos de incêndio, concentrando 75,9% das áreas afetadas pelo fogo em toda a América do Sul, de acordo com dados do Programa de Queimadas do INPE. O bioma cerrado, com 2.489 focos, ultrapassou a Amazônia em números de incêndios. A diretora do Instituto de Pesquisa Ambiental na Amazônia, Anne Alencar, expressou preocupação com a antecipação do período crítico de queimadas. Ela alegou que o cenário se agravou devido a fenômenos climáticos como El Niño, seguidos de La Nina e o aquecimento global, além de possíveis ações humanas. Até os primeiros dias de setembro foram registrados 37.492 focos de incêndios no país, mais que o dobro do mesmo período de 2023, quando foram contabilizados 15.613 focos. Estados como Goiás e Mato Grosso têm enfrentado incêndios em unidades de conservação, como o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e áreas de ICMBio, afetando milhares de hectares. Além do impacto ambiental, o aumento dos incêndios tem gerado casos de poluição no ar e doenças respiratórias, levando o Ministério da Saúde a mobilizar a Força Nacional do SUS para auxiliar os estados e municípios na mitigação dos efeitos das queimadas na saúde pública. Pessoal, cadê os representantes do Lula? Cadê o pessoal que estava preocupado com a Amazônia? Agora não é só a Amazônia, né? Agora está geral, no Brasil inteiro. O Brasil está liderando negativamente, né, como um país aí com mais focos de incêndio. Cadê o governo? Cadê as atrizes e atores lá da Globo para fazer a vinhetinha lá, a musiquinha? Agora não precisa, né? Agora tá pingando toda vez o Pix, todo mês cai o Pix da Lei Rouanet, então não precisa mais, né? É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu.